Quem foram, de fato, os druidas? Porque às vezes a gente conhece, de forma superficial, mas é importante que a gente aprofunde, né? Quem eram estes seres? Quem eram e quem foram estes seres humanos? Os druidas, a gente pode dizer, a grosso modo, que eles eram os xamãs da Europa. Eles eram os mestres espirituais das tribos celtas, dos povos celtas. Mas ainda assim, isso é uma forma muito generalista de nós compreendermos, né? Porque povos celtas existiam aos montes. Os povos celtas, na verdade, a designação celta é a designação que se dá para uma série de povoações, uma série de povos que ocuparam principalmente todo o oeste europeu. É onde hoje existe ali o país de Gales, o Reino Unido, a Escócia, a Irlanda, a região da Gália, na França e também na Itália, e alguns povos que habitavam essas localidades, como por exemplo os gauleses, os bretãos, os chamados escotos, os eburos, os gálatas, os caledônios da região da Caledônia, todos estes e tantos outros eram considerados povos celtas. E a espiritualidade sempre mandou, independente do tempo e do contexto, pessoas, seres humanos capazes de dar um direcionamento adequado para a vida que se apresenta numa determinada localidade. E estas pessoas, almas encarnadas nesse local, nestes povos, que tinham um grau de discernimento e de progresso espiritual mais avançado, eles naturalmente tomavam a frente da sociedade, fazendo, né, um trabalho como, por exemplo, de sacerdócio, de conexão com a espiritualidade, mas por haverem e terem um discernimento, os druidas eram essas pessoas, uma série de outros trabalhos, como por exemplo eram conhecidos como os juízes dos povos celtas, aqueles que regiam a justiça e o equilíbrio social, mas também eram tidos como os próprios curandeiros, os médicos conhecedores das ervas, daquilo que a natureza oferecia como mecanismo de manutenção da saúde do ser humano, mas eram também os instrutores, os educadores, através também dos contos, eram contadores de histórias, mais do que isso, eram os poetas, os artistas, como a gente conhece hoje na presença dos bardos. Então eram estes seres humanos capazes, né, pelo seu desenvolvimento moral e espiritual, de dar um direcionamento adequado para estas tradições, para estes povos, para estas sociedades. Então, os druidas eram essas pessoas. E, como comentei agora, eles tinham também o papel de instrutores, o papel de educadores. E neste caminhar, existia toda uma metodologia para quem ingressava nesta escola de vir possivelmente a tornar-se, né, um druida. Isto era possível, iniciava-se um caminho, iniciava-se um estudo e uma prática de uma série de anos. Hoje em dia, né, a gente entra em uma graduação, em uma universidade, e às vezes a gente permanece ali naquelas que tem uma duração mais extensa, até 6 anos, para termos um diploma, nos formarmos e sairmos, né, atuando com a nossa profissão, com aquilo que aprendemos. E às vezes a gente conceitua 6 anos como sendo um tempo muito longo, muito árduo e trabalhoso. Mas esta trajetória, este caminho para tornar-se um druida, e tornar-se um druida, como nós comentamos aqui, é desenvolver as potencialidades humanas e espirituais, ter um discernimento adequado para poder, né, gerir uma sociedade de modo a julgar com discernimento e corretamente
Além disso, é ter os conhecimentos das plantas, das ervas da natureza. Então, é como se fosse uma faculdade de medicina da época. Ter condições de instruir outras pessoas e desbravar o espírito que habita em nós, o espírito divino que habita em nós. Quanto tempo leva para que a gente desenvolva tudo isso? Quanto tempo levava então um discípulo que ingressava na seara, no caminho para tornar-se um druida? Não eram 6 anos. Era um tempo muito mais amplo. Não há um número preciso de anos, mas certamente uma vida. 30 anos estudando, dedicando-se, para que então possa ser considerado um druida de fato. E existia uma metodologia. Essa metodologia, ela ainda perdura, existe até os dias de hoje. E é dentro desta da metodologia, é este caminho que nós vamos ver também no nosso encontro de hoje. Qual é o caminho para tornar-se um druida? Mas para explicar a realidade da nossa anatomia sutil interna através da perspectiva dos druidas, eu trago aqui esta imagem, né? E esta imagem, ela está contida num livro, o livro chamado O Eco dos Druidas, um livro psicografado pelo Yuri Levy. Quem quiser ter acesso, inclusive, está disponível, é possível que faça essa compra, que aliás uma excelente indicação de literatura para aprofundar também nos conhecimentos dos druidas. E aqui existem algumas nomenclaturas, tanto em gaélico quanto em gaulês, para exprimir o que são os chakras para essa tradição. E existe aqui também algumas imagens, alguns símbolos que vão nos dar muito indícios de como a gente pode desenvolver as nossas potencialidades em cada um destes centros. E aí existem as magias clássicas, lendárias, né? A própria, talvez vocês já tenham visto os filmes de Rei Arthur, os filmes de Merlin, que fala da Excalibur, a espada do rei. Segundo as lendas, esta espada ela realmente existiu e ela foi trazida do astral, da cidade astral de Avalon, que é uma cidade astral que fica sobre a região da Grã-Bretanha, e foi trazido por um druida, por uma mediunidade de efeito físico à matéria, através de uma técnica mediúnica chamada o sopro do dragão. Lembra o dragão que faz analogia ao Pairdraig, ao caldeirão do aquecimento, que representa a energia criativa? Um druida é quem conduz isso e cria a sua manifestação que quer no mundo. Então, através dessa técnica do sopro do dragão, esse dragão se acende, esse potencial criativo é colocado a nossa vitalidade no caldeirão do vigor e é assoprado, e assim se plasma através do ectoplasma, manifestando uma mediunidade de aporte, trazendo um elemento, um item, um objeto que está no plano astral para o plano físico. Isso é possível e acontece. Ou ainda as próprias magias, como está aqui descrito, de Fet enfiada. Fet fiada são as brumas, né? Dando às vezes até o nome daquele livro, As Brumas de Avalon. Nessas regiões onde as culturas e os povos celtas, né, se desenvolveram, Londres é assim, a gente conhece, né? Uma cidade bastante nebulosa, e às vezes as nuvens elas baixam, mas o domínio das energias da natureza faz com que a gente também controle um pouco das realidades da natureza, do clima. E às vezes os druidas eram procurados, mas não queriam ser encontrados. Então o que eles faziam? Eles manipulavam a natureza para que essas nuvens baixassem e ficasse muito esbranquiçado numa névoa, e nessa névoa eles davam no pé, corriam,
Se escondiam, não quero ser encontrado. Então são magias clássicas, né, que a gente encontra nas literaturas e que realmente existem. Né? E aí nós entramos na simbologia dos druidas. Quando que havia esta chamada promoção de um bardo para tornar-se ou para começar a estudar num próximo patamar, que é o patamar dos Ovats ou dos Vats. Quando havia a percepção por parte daquele discípulo que ele é a própria manifestação da natureza. Para a realidade dos druidas, o divino está na natureza. E quando nós compreendíamos que nós também somos manifestações dessa natureza e que, portanto, somos essa divindade em expressão, quando os instrutores, os druidas, percebiam que o discípulo realmente tinha essa percepção, não necessariamente que ele vivia sempre em concordância com isso, porque aí seria o grau último desse trabalho todo. Mas quando ele sinceramente se percebia, se concebia como uma realidade divina, e claro, tinha um mínimo de respeito por isso, né? Porque se o divino está em mim, eu tenho uma integridade desenvolvida mais naturalmente. Se eu percebo o divino manifesto na natureza, eu tenho um respeito, uma moralidade mais naturalmente também incutido nas minhas ações. Então, quando os professores percebiam que havia esse estado de clareza dentro do espírito do discípulo, aí chegava o momento de passar ele para um próximo degrau. E ele começava a estudar, então, novos conhecimentos. E aqui há um parágrafo para que a gente entenda isso e que representa já um pouco esta máxima inicial aqui, esta primeira frase, dentro das nomenclaturas druidas. Quando o discípulo percebia que ele tinha uma natureza, o seu próprio ser, é que se expressa no reino de Kalas. Esta palavra significa literalmente aterramento, faz uma referência ao mundo terreno, né? Quando a sua natureza, com N maiúsculo, portanto natureza é sinônimo de divino, se expressa em Kalas, se expressa, portanto, na matéria e, portanto, no seu próprio corpo, no seu veículo material, se expressa também em Guiar, que significa fluidez. Fluidez faz analogia e uma representação de todo o nosso corpo energético, todo o nosso corpo vital, as energias que nos circundam e que chegam até nós através da emanação da natureza. Então, quando a gente percebia essa realidade sendo também divina, e percebíamos também essa natureza divina se expressando em todos os nuifres, todos os tipos de energia vital, que existem vários tipos de energias vitais, né? Para os druidas é a energia vital solar, telúrica, da própria terra e tudo que emana da terra, das árvores, dos animais, dos seres humanos, e também lunar. A gente percebia tudo isso sendo divino e se manifesta em todos os reinos. Os reinos aqui são tidos como o reino de Aun, o reino de Abred e o reino de Gwynvid, que são todas as esferas da vida, como está descrito aqui, que mais adiante a gente vai compreender, vai entender mais profundamente. A grosso modo aqui falando, são todas as dimensões de vida. A gente muitas vezes chama de reinos astrais, cidades astrais, planos de luz, ou às vezes, né, mundos umbralinos, penumbrais e assim por diante. Quando o discípulo percebia que todas essas energias se manifestavam de forma divina em todos os reinos, que está contido em todos os seres, tanto no homem, quanto no animal, quanto no vegetal. Ou seja,
Quando havia uma real manifestação desta primeira frase aqui, que se desdobra na compreensão desse próximo parágrafo, aí o discípulo estava pronto. Está pronto para dar um salto. E muitos de nós temos essa percepção hoje.